Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero falar sobre jornada de trabalho e é bem mais que isso. Eu vou começar a fazer uns vídeos para vocês com base nas perguntas ou nas principais perguntas que a gente recebe dos nossos clientes e às vezes pessoas que nos procuram, né? Então esse vídeo de hoje ele é destinado a você que trabalha em recursos humanos, que trabalha em departamento pessoal, que trabalha cuidando dos colaboradores nas empresas, né? E até mesmo para o pessoal aqui da Pesqueira Contabilidade. Eu quero falar sobre jornada de trabalho. O que é jornada de trabalho? A jornada de trabalho é o horário que a empresa contrata o trabalhador para trabalhar naquele determinado horário. Então, assim, a gente tem que aprender algumas regrinhas, ok? Dessa jornada de trabalho. Quanto o trabalhador pode trabalhar? A regrinha é o seguinte, vamos lá. O trabalhador pode trabalhar no máximo 8 horas por dia. Quero que vocês vão anotando aí essas regrinhas, ok? 8 horas dia. Isso está previsto lá no artigo 58 da CLT, tá? Ele pode trabalhar 44 horas semanais. Então, peraí, Eduardo. Se ele vai trabalhar 8 horas por dia, e eu quero que ele trabalhe de segunda a sexta-feira, vai dar vezes 5, 40 horas. Vai dar menos do que 44. Outro detalhe, qual é a quantidade que pode trabalhar semanal? 44. Está previsto no artigo 7º da Constituição Federal. 44 horas semanais. Então aí vem aquela continha. 8 vezes 5, 40. Então, Eduardo, se eu vou trabalhar de segunda a sábado, só pode trabalhar 40 horas semanais? Sim. Porém, nós temos uma coisa chamada Acordo de Compensação de Horas, que é celebrado entre patrão e empregado. Esse documento precisa ser assinado logo no início, na contratação do trabalhador. E aí, as horas que ultrapassar de um dia podem ser compensadas em outro dia. Então, vamos lá. Mas qual horário é considerado essas 8 horas ou as 44 horas semanais? Quais os horários? Aquele cujo qual o trabalhador está à disposição da empresa. Então, aquele horário que o trabalhador está à disposição da empresa para o trabalho é considerado hora de trabalho. Ou até mesmo, a empresa encaminhou o trabalhador para estar fazendo um curso. Esse horário é considerado hora de trabalho, sendo que ele está estudando? Sim. Se ele está à disposição da empresa e está estudando, sim, é considerado como hora de trabalho. Então, todo horário que ele está à disposição da empresa, eu não vou considerar, então, o horário de almoço, que é o horário de descanso, de 1 hora. Não vou considerar o horário do café. Não vou considerar o horário que ele está fazendo algumas práticas dele. Por exemplo, um religioso que durante o horário de trabalho ele se ausenta para fazer uma oração, por exemplo. Não é considerado jornada de trabalho. Ah, mas e se ultrapassar a quantidade de horas extraordinárias? Não é considerado. Por quê? Porque ele não estava à disposição da empresa e não estava trabalhando. Ah, mas isso é difícil de controlar? Sim. Porém, o que a gente tem que considerar? Hora de trabalho é o horário cujo qual o trabalhador está à disposição da empresa. Então vamos simular 2 horários, por exemplo. Então, um trabalhador que vai trabalhar de segunda a sábado, 6 dias na semana. Quantas horas esse trabalhador tem que trabalhar? Ele tem que trabalhar 7 horas e 20 minutos por dia. Trabalhadas, ok? Então ele vai permanecer na empresa, por exemplo, 8 horas e 20, sendo 1 hora de descanso para almoço, 7 horas e 20 trabalhado. Então vamos fazer o cálculo. 7 vezes 6, 42. 42 horas. Aí a gente tem 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos de um dia, mais 1 hora. 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, mais outra hora é igual a 44 horas semanais. E se a gente dividisse em 5 dias, quantas horas esse trabalhador teria que trabalhar? A gente pode calcular 8 horas e 48 minutos por dia. Por que 8 horas e 48? Porque, vamos fazer o cálculo por 5. 8 vezes 5, 40 horas. 48 minutos. Vezes 5, ele vai dar 240 minutos. 240 minutos dividido por 60 minutos é igual a 4 horas. Total, 44 horas. Lembrando,
todo trabalho que ultrapassar as 6 horas necessariamente precisa de um repouso de 1 hora para descanso. Ok? Então, a gente tem aí a formação de 2 quadros de horário. Destacando que o segundo horário que eu dei de sugestão, ele ultrapassa as 8 horas diárias. Então, obrigatoriamente, precisa ter um acordo de compensação de hora lá no início do contrato de trabalho. E se eu não tiver, Eduardo, mas a legislação diz, se eu não me engano, no artigo 58 e 59 mesmo, ele fala que as horas de um dia pode ser compensada no outro dia? Sim, mas por isso que precisa ter o acordo de compensação de horas, ok? Então, esse é um primeiro ponto que eu quero tratar. Outro ponto é o registro de ponto. Toda empresa precisa ter um registro de ponto, tá? Um controle de jornada. Toda empresa com mais de 20 funcionários, está lá no artigo 74 da CLT. Ela diz que precisa ter o controle de ponto. Esse controle pode ser de que forma? Esse controle ele pode ser mecânico, ele pode ser aquela maquininha que batia o controle, né, e você, a alavanquinha, ele pode ser digital, ele pode ser ainda por escrito, e outras formas de controle, conforme a portaria 1510, que determina as formas de controle de ponto. Hoje em dia existe até ponto pelo celular, desde que o trabalhador tenha o controle. O que você tem que se atentar quanto à questão do controle de ponto? Tomar cuidado com o controle de ponto britânico. O que é o controle britânico? O britânico ele tem o costume de não se atrasar. Então, se o trabalhador chega lá na Inglaterra, né, chega às 7 horas da manhã, sai meio-dia para almoçar, volta 1 hora e depois sai às 17 horas, né? 17 horas e 48 minutos para dar as 44 horas. Se fosse na Inglaterra seria assim, aqui no Brasil não. Então a gente tem que tomar cuidado com o controle britânico para ele ter minutos, segundos ali a diferença, com batimento para não ter qualquer dificuldade na justiça do trabalho. A nossa lei também estabelece que a gente tem uma tolerância de 5 minutos de manhã e 5 minutos à tarde, ou seja, 10 minutos diário. E se ele se atrasar 6 minutos, perdeu, desconta 6 minutos. Tá? Da mesma forma que se ultrapassar como hora extraordinária, é necessário o pagamento dessas horas extraordinárias. Ok? Então, a tolerância, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 10 minutos no dia. 5 minutos quando retornar do almoço. Essa é a tolerância da lei. Ok? Então, registro de ponto, horário de ponto, o controle precisa ser feito. A gente orienta que os controles hoje sejam digitais, que tenham formas digitais. Até mesmo porque não há reclamação do trabalhador, é muito mais fácil na hora de fazer os cálculos, você não tem margem de erros de apuração de cartão de ponto. A gente ainda, nos dias de hoje, sofre muito com a apuração de ponto e é bem trabalhoso, tanto a gente aqui na pesqueira quanto a própria empresa que manda o cálculo para a gente, e isso facilita muito o erro. Controle de jornada de ponto eletrônico é o melhor que tem no dia de hoje. Ok? Banco de horas, tá? O horário que ultrapassar as 44 horas semanais vai para o banco de horas. Ou melhor, a empresa pode instituir o banco de horas. Eu não vou me aprofundar na questão do banco de horas, porque pode ser matéria para a gente falar, quem sabe até no próximo vídeo, né? Mas o banco de horas é uma forma de um controle de jornada, que ele pode ser feito por 6 meses ou até 1 ano, dependendo cada situação, por exemplo, da questão do sindicato, do aceite, da permissão do sindicato, ou formalizar junto ao sindicato, e em alguns casos não necessariamente precisa formalizar, conforme eu disse no começo. O banco de horas ele é uma solução, mas ele é uma matéria própria para a gente falar de uma outra vez com mais detalhe. Agora, se você tem trabalhador ultrapassando todos os dias o horário, as 44 horas semanais, a minha recomendação é que você tenha um banco de horas, ok? Quais trabalhadores não estão sujeitos à jornada, ao controle de jornada? A gente tem os casos dos gerentes que não estão sujeitos, os trabalhadores que trabalham na rua,
com transporte, o qual você não tem como controlar a jornada dele, se ele está trabalhando nesse momento, se ele está almoçando, se ele está parado, se ele não está. Então esses trabalhadores não estão sujeitos à jornada. E os gerentes, né, os diretores, também não estão sujeitos. Tá? E o intervalo entre jornadas de trabalho, qual o intervalo que a gente tem que ter? Entre uma jornada e outra jornada de trabalho, tem que existir um período de descanso de 11 horas. Então, necessariamente, precisa ter essas 11 horas. Então, se você estender um trabalho, ainda que no banco de horas, durante muito tempo, e no dia seguinte já tem que iniciar de manhã, lembrando que precisa respeitar essas 11 horas de descanso. Tá? Eu acho que é isso daí, a parte principal. Quando você for contratar um trabalhador, você precisa ter, no mínimo, esse conhecimento. Qual horário que ele vai entrar, que ele vai trabalhar, se é permitido, se não é. Eu não falei sobre o descanso reduzido, porque também tem uma situação própria para isso. Mas o padrão básico que eu falei nesse vídeo, exatamente ele traz o mínimo que o empregador, o RH, o DP precisa ter conhecimento para poder estar registrando um funcionário e estar controlando. Por quê? E até o motivo pelo qual nos motivou. A gente foi procurado por uma pessoa cujo qual havia realizado um contrato de trabalho, tá? Destacando que atualmente não é cliente da pesqueira, uma pessoa tirando uma dúvida com a gente. E o funcionário, o colaborador, ele trabalhou por meia hora a mais todos os dias. E isso, só corrigindo, trabalhou a mais em torno de meia hora, arredondando meia hora todos os dias. Isso daí vai caracterizar que ele trabalhou 2 horas e meia por semana, aproximadamente de 10 a 11 horas por mês. E isso daí vai impactar, né? Vai impactar nas horas extras. E reflexo de 13º férias, no terço de férias, fundo de garantia, e amanhã em um processo trabalhista. Então, o objetivo nosso com essa orientação é exatamente te dar uma visão. Você tem o mínimo que precisa saber e o objetivo desse vídeo é atingir você, para te dar um pouco de conhecimento na hora de uma contratação de um trabalhador. Tá bom? Deixa suas principais dúvidas aqui. Se tiver alguma dúvida sobre isso, a gente vai estar respondendo. Obrigado e faça a sua pergunta aí, deixa a sua pergunta pra gente aí. Um grande abraço.